meus amigos, eu sou o professor Tomé Mendonça, aqui é o nosso canal de aulas de estudos de Química. Aqui é a nossa aula 03, a nossa aula sobre mudança de estado físico. Só que a gente já viu a teoria, então essa é a aula de exercícios, onde eu vou citar algumas questões, coisa rápida de exemplo para a gente poder trabalhar, para poder fixar melhor a teoria já vista. Lembrando a você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode aqui se inscrever do lado direito do seu vídeo. Na parte superior do seu vídeo eu sempre coloco um exemplo para você, uma sugestão de uma playlist, de um outro vídeo para você assistir, caso você tenha perdido alguma de nossas outras playlists. E você pode mandar sua dúvida, sua pergunta aqui para o nosso Facebook, pode mandar qualquer sugestão para o nosso canal e compartilhar com suas redes sociais, com seus amigos, que esta nossa aula vai ser muito importante para o seu aprendizado, ok, meus amigos? Lembrando, a aula 03 de exercícios e mudança de estado físico. A teoria está na aula anterior. Então vamos aqui, meus amigos. Primeira questão, ela diz o seguinte, questãozinha da PUC de Campinas, fala: Marte é permanentemente encoberto por calotas polares em ambos os polos, compostas na maior parte de dióxido de carbono. Durante o verão norte, o dióxido de carbono sublima completamente, deixando uma camada residual de gelo e água. Quer dizer que o CO2, meus amigos, o dióxido de carbono, ele sofre sublimação. Você observa que o CO2, quando ele passa da fase sólida, né, para o caso do CO2 gasoso, aqui é o gelo seco, aqui é o gás carbônico normal, eu chamo de sublimação. E o sentido oposto também. Se a temperatura for baixa o suficiente para fazer o CO2 passar diretamente do gasoso para o sólido sem chegar ao estado líquido, também é sublimação. Nesse caso aqui, tanto pode ser o aquecimento da atmosfera como o resfriamento da atmosfera. Pode ocorrer sublimação em qualquer dos dois sentidos. Então ele fala o seguinte, durante o verão norte, ou seja, aqui ele está falando de aquecimento, né, o dióxido de carbono sublima completamente, deixando uma camada residual de gelo e água. Ok? Observe que ele está falando aqui do aquecimento, então ele está passando do sólido para o gasoso. Esse processo que ocorre no verão norte para o dióxido de carbono pode ser representado graficamente por... Observe que nesse caso aqui, meus amigos, ele passa diretamente do sólido para o gasoso, ok? Sem passar pelo líquido. Então, primeiro eu tenho que procurar aqui um gráfico onde eu tenho sólido para gasoso. Pode ser o item A, pode ser esse item D. Esse aqui já não serve para você, né, que é do sólido para o líquido, você já descarta. Do líquido para o gasoso você descarta também, porque sublimação não tem líquido. E aqui também sublimação não tem líquido, fica entre o item A e o item D. Só que ele falou o seguinte, durante o verão norte o dióxido de carbono sublima completamente, deixando camada residual de gelo e água. Ou seja, eu estou aquecendo. Se eu estou aquecendo, meu gráfico é crescente. Se meu gráfico é crescente, a resposta da minha questão, item A. Ok? Questão 2. Questãozinha do Enem, muito importante você saber ler esse tipo de quadro aqui, tá certo? Então ele diz aqui para você o seguinte, meus amigos. Nas discussões sobre a existência da vida fora da Terra, Marte tem sido um forte candidato a hospedar a vida. Coincidência, viu? A segunda questão sobre Marte, mas é coincidência. No entanto, há ainda uma enorme variação de critérios e considerações sobre a habitabilidade de Marte, especialmente no que diz respeito à existência ou não de água líquida. Alguns dados comparativos entre Terra e Marte são apresentados na tabela. Distância do Sol à Lua, Marte é mais longe do Sol, você sabe que consequentemente é mais frio. Massa em relação à Terra, em relação à massa da Terra é 0,18, ou seja, Marte é bem menor a massa, né, em termos também até de densidade. A aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado em Marte é bem menor, significa dizer que é mais difícil para Marte você ter a existência de uma atmosfera, já que os gases não conseguem ficar presos na atração gravitacional, lembrando, considerando aqui comportamento de gases reais, claro. Composição da atmosfera: gases predominantes nitrogênio e oxigênio, 78% de N2, 21% de O2. E aqui você tem gás predominante dióxido de carbono. Então aqui já não dá, né? Temperatura média da Terra, mais ou menos 15 graus Celsius. Temperatura, lembrando, média, tá? Média da temperatura na sua cidade. E a temperatura em Marte, menos 55 graus.
Então ele fala o seguinte: com base nesses dados é possível afirmar que, dentre os fatores abaixo, aquele mais adverso, aquele mais oposto, aquele mais contrário, aquele mais difícil à existência da água líquida em Marte é o quê? É a sua temperatura muito baixa. Olha aqui, ó, menos 55 graus. Toda a água em Marte ela se apresenta na forma o quê? Sólida, porque a temperatura aqui está muito abaixo de 0 grau, que é o ponto de fusão da água. Então você vai perceber aqui, temperatura média muito baixa. Resposta da questão do Enem, item E. Questão 3. Gente, uma questãozinha de um gráfico desse é um clássico. Todo vestibular no Brasil inteiro quer uma questão de um gráfico de aquecimento de uma substância pura. É o caso aqui que eu tenho um patamar e outro patamar. Então, mas e o Enem? Também. As universidades estaduais, aqui, por exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, também cobra. Faculdade particular nem se fala. Então você vai ter que o seguinte, ó, o cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Só pelo gráfico você percebe que aqui a minha temperatura de fusão é 40 graus. Aqui lembrando que é o meu ponto de fusão, aqui essa temperatura, que é um patamar. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho sólido mais o líquido. Aqui o aquecimento do líquido, porque ele é um gráfico inclinado crescente. Aqui é o ponto de ebulição, ocorre a ebulição nessa temperatura aqui de 70 graus. Aqui eu tenho líquido mais o vapor da minha substância e aqui o aquecimento do vapor. Lembrando que aqui eu vou ter uma substância pura. Eu não estou falando de substância simples e composta, eu falei de substância pura. Então ele fala o seguinte: analisando o gráfico, podemos concluir que essa amostra apresenta duração da ebulição de 10 minutos. Vamos ver, a ebulição está aqui. A ebulição começa em 40 minutos e termina em 60 minutos. Então aqui são 20 minutos. A ebulição dura 20 minutos e tem até errado. Duração da fusão de 40 minutos. Olha que a fusão começa com 10 minutos e termina com 30 minutos. Aqui também são 20 minutos. Ele falou que é 40, o item também está falso. Ponto de fusão 40 graus Celsius. Vamos ver aqui. Horizontal, é constante a temperatura, 40 graus Celsius é o ponto de fusão. Toda vez que você encontrar uma linha horizontal é porque está ocorrendo mudança de um estado físico para o outro. Aqui ele está passando do sólido para o líquido. Então o ponto de fusão aqui é 40, o ponto de ebulição é 70. Observe que ele falou que o item C está correto. Resposta da nossa questão, item C. Você sabe que quando você identifica porque uma questão está certa, você também tem que saber por que os outros itens estão errados. 70 graus é o ponto de ebulição, né? Não é o ponto de fusão. E o ponto de ebulição não é 50, é 70. Então vocês têm certeza que sabem tudo dessa questão, incluindo acertar os itens que não estão corretos. Questão 4, meus amigos, é uma questão muito semelhante. Note que aqui eu tenho uma parte horizontal, aqui é o meu ponto de fusão, né, da minha substância. Observe que a ebulição ela sai do líquido para o vapor, a ebulição começa a 200 graus. Então vou dizer para você que o início da ebulição ela está ocorrendo aqui a 200 graus Celsius. Aqui a temperatura em graus Celsius, tá bom? E aqui o meu final da ebulição está ocorrendo aqui a 210 graus Celsius. Está ocorrendo uma mudança de estado constante, temperatura fixa? Não. Primeiro porque ele começa na temperatura e termina na outra. Segundo porque a linha não é horizontal. Então aqui ocorreu uma faixa de temperatura, onde houve variação na temperatura. Isso aqui não é uma substância pura. Uma substância pura que tem ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável, a gente já viu isso na nossa última aula, né? O nosso último vídeo. Ela é uma mistura eutética. Então, aí, se tivesse aqui variável e aqui constante, seria uma mistura azeotrópica. Então ele fala aqui para você, o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Não, porque eu não tenho duas regiões constantes. A temperatura no tempo zero aqui, ó, zero, que representa o aquecimento de um líquido. Não, porque aqui é o sólido.
210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. A temperatura de fusão do material é 80 graus Celsius, está falso. A transformação de X para Y, ó, de X para Y, ou seja, de sólido para vapor, é um fenômeno químico. Pessoal, toda mudança de estado de agregação é um fenômeno físico. Eu não transformei uma substância na outra. E 80 graus Celsius é a temperatura constante, aqui não falo, mas é constante, de fusão do material, é o ponto de fusão. Tá certo, minha gente? Resposta aqui, item E. Então, minha gente, para essa nossa primeira aula de exercícios desse nosso canal de Físico-Química, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido bem e fixado o conteúdo. Em caso de dúvida, retorne à aula anterior, veja a teoria de misturas e soluções, tá certo? Revise, volte o vídeo, releia quantas vezes você quiser. E a gente vai continuar o próximo assunto vendo as dispersões. Muitíssimo obrigado. Aqui os nossos e-mails para dúvidas, aqui os telefones para contato e o WhatsApp para acompanhamento particular. Um abraço a vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Até mais.